Olá, estamos de volta com mais um TV em Revista. Pesquisas recentes mostram que aumentou a violência contra estudantes, professoras e funcionárias de instituições do ensino superior. Os crimes domésticos e familiares também cresceram junto. E o poder público promete reagir e o TV em Revista vai mostrar a lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. A pandemia forçou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para 2021. Mas os atletas convivem com outros dramas, que vão desde a falta de espaço para treinos e até o patrocínio. Mas existe esperança para essa gente guerreira. Aqui em São Paulo, um projeto de lei do deputado Altair Moraes propõe ajuda. O TV em Revista começa e já destaca outro setor que precisa e muito de socorro, que são os bancos de sangue. A pandemia provocada pelo novo coronavírus reduziu drasticamente a quantidade de doadores. E para tentar amenizar esse drama, o diretor técnico-científico da ProSangue faz um apelo. Desde o início da pandemia, nós observamos uma queda significativa do número de doadores de sangue, não só na cidade de São Paulo, mas no estado e no país como um todo. Esses números chegaram a queda tão significativa como 50% em relação às nossas coletas basais. Especificamente, a Fundação ProSangue coleta 10 mil bolsas de sangue por mês para atender toda a rede pública da Grande São Paulo. Uma queda de 50% de sangue de doadores significa uma queda do número de bolsas de sangue suficiente para causar um impacto muito significativo no atendimento do dia a dia dos nossos pacientes. Claro, as nossas atenções estão todas voltadas para o atendimento dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, mas nós não podemos deixar de pensar que os pacientes com doenças crônicas que necessitam de transfusões, eles continuam sendo atendidos nas redes públicas e privadas de saúde, e são esses os pacientes que mais sofreram o impacto da nossa diminuição dos estoques de sangue. Ao longo desses 4 meses, nós jamais vivenciamos uma situação tão difícil como essa. Já tivemos quedas em outros momentos, mas ela nunca foi tão duradoura. Só para vocês terem ideia, normalmente nós temos uma queda significativa das doações em períodos de festas de final de ano e em janeiro, no período de férias escolares. Mas essa queda significa 15%, no máximo 20% dos nossos basais. Agora nós chegamos a 50% de queda. Então esse é o momento para a gente voltar à população e pedir o apelo para que as pessoas que estejam aptas para doar compareçam aos locais de doação para poder ajudar os estoques. Claro, qual é o grande motivo que nós enxergamos para essas pessoas terem deixado de doar? Muito provavelmente o medo de sair de casa, o medo de se contaminar, especialmente porque a maior parte dos postos de doação estão inseridos dentro do ambiente hospitalar. O que eu quero dizer para essas pessoas é que nós criamos todos os mecanismos de segurança para evitar qualquer tipo de contágio para esse doador. O fluxo de entrada é completamente independente do fluxo dos pacientes. Os doadores hoje marcam horário, agendam seu horário no melhor dia e melhor hora, e isto faz com que não haja aglomeração. Ofertamos todos os mecanismos de segurança que são descritos em todos os procedimentos para que esse doador vá doar e se sinta seguro. Quem pode doar? Quem está em boas condições de saúde, quem tem entre 16 e 69 anos, quem tem mais de 50 quilos, deve estar descansado no momento da doação, deve estar alimentado, não comparecer em jejum e apresentar o documento original com foto recente. Quem quiser saber mais de quem pode doar e onde doar, pode consultar o site www.saude.sp.gov.br ou o nosso site www.prosangue.sp.gov.br. Nesse site há um ícone onde o candidato agenda a sua doação e comparece no local na melhor hora para ele, com toda a segurança, como eu já disse. Reforço o apelo, é muito importante, sangue é estratégico no tratamento das várias doenças e nós precisamos de uma retomada dessas doações. Um tema é recorrente na sociedade, os relatos de violência contra estudantes, professoras e funcionários em instituições de ensino superior em todo o país. O assunto tem sido muito discutido. Na tentativa de encontrar caminhos, aqui em São Paulo, o parlamento entrou em ação.
e está em curso na Assembleia Legislativa a CPI Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior. A vice-presidente da comissão, a deputada professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, deu os detalhes no Jornal da Rede Alesp. A questão central aí, né, são os dados já apresentados por uma pesquisa que foi a Von Data Popular, de que 67%, né, de mulheres universitárias, aliás, admitiram já ter sofrido algum tipo de violência, né, no ambiente acadêmico, o que é ruim, né, um ambiente que deveria ser de conversa, enfim, de construção até de relações, você simplesmente conviver com esse tipo de violência e a violência sexual, né? Que é alguma coisa assim muito preocupante. Agora, de qualquer maneira, veja bem, se a violência no âmbito, né, das universidades, a gente já sofreu muito, né, com os famosos trotes, né? Acho que vocês acompanharam, teve até casos de mortes, inclusive pelo exagero do que aplicavam, né, de aplicar o trote. Só que o trote agora também virou uma forma de atacar sexualmente as meninas, né? Quer dizer, vira um desafio, por exemplo, estuprar alguém. Tem um caso disso já em São Carlos, na UFSCar, né? E o mais triste é não poder pôr isto em evidência, porque, enfim, fica ruim para a instituição. Ruim é pôr debaixo do tapete, né? A gente tem que, na verdade, estudar os casos, punir, no caso, os envolvidos. Eu acho que tem que ter uma delimitação para que isso não continue, não vire uma coisa natural, não pode ser natural, né? Então, acho que a CPI, ela vem em boa hora, muito embora isso esteja acontecendo desde 2015, né? E a gente tem que ter um papel, eu acredito muito no trabalho da doutora Damares, né, que terá um trabalho aí bastante efetivo no que diz respeito a essa violência, né, sofrida aí pelas estudantes universitárias. Certo. Deputada, a violência sexual é um crime de extrema gravidade, né? Não tem nem o que comentar nesse sentido. Só para o nosso telespectador entender um pouquinho mais como que funciona uma CPI, quer dizer, o que é feito além das investigações, né? Eu queria que a senhora explicasse para nós se é possível, então, que a CPI indique, por exemplo, a prisão de um acusado ou de uma pessoa ligada a alguma instituição aí comprovadamente conveniente nessa situação. Como que fica esse aspecto aí na parte prática da coisa, né? Bom, eu acho que a CPI ela faz uma averiguação profunda, né? Ela traz os envolvidos para prestar depoimento para os deputados e deputadas. Agora, a questão de prisão ou não, a gente encaminha para os órgãos, né? Que tem um papel, outro que é exatamente, você pode encaminhar para o Ministério Público, né? Enfim, fazer uma representação na Procuradoria, se tem formas de coisa. Pode continuar, deputada. O nosso papel, ele vai até o momento de investigar, esse é o nosso papel, e indicar, nós podemos indicar, né? Agora, nós não temos um papel efetivo, executivo, né, de mandar prender. Esse não é o papel, né, entendo, da CPI. A CPI vai cumprir um grande papel levantando os dados e já botando. Só que tem um detalhe. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando teve um trote, né, violento e tal, nas universidades, conseguiu tirar encaminhamentos, né, para que esses trotes parassem, né? Só que aí o trote tomou um contorno mais interno, que inclusive, colocar como desafio estupro, né? Tem um caso aí
da pessoa, posso citar, então, público, que Daniel Tarcísio, né, e na UFSCar, que teve esse papel de estuprar, né? Então, isso é uma questão complicada. Nós não podemos, subdeputados e deputadas, falar de tantos direitos, né, e não nos debruçarmos sobre direitos humanos e de vida, sobretudo, né? Então, eu acredito que o papel nosso é indicar de forma bastante assertiva, né, as ações que a gente espera que os outros órgãos, e aí já citei quais, devam assumir frente aos dados que nós apresentarmos. Tem muitos relatos de violência sexual em festas acadêmicas, né? A senhora acabou de falar aí, né? A senhora acha que os trabalhos da CPI podem ocasionar em regras para esses eventos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que não só, mas pode coibir também, né? Porque nós está mostrando que a gente está de olho. Eu acho que eu não entrei ainda eu acho que a gente está numa fase inicial, mas eu acredito que tem que ter algo quase que permanente, né? Porque às vezes o jovem que bebe um pouco, mesmo usuário de drogas, ele perde o limite, né? Perde o limite dele. Então, eu acho que a gente tem que dar limites, né? Tem que ter limite. Com certeza. Não pode. E, deputada, a gente sabe que durante a CPI muitas pessoas são ouvidas, né? E quando a gente fala da vítima de violência sexual, nem sempre, quer dizer, nunca eu acredito, né? Que essa pessoa quer se expor de alguma maneira. Quer dizer, existe a possibilidade de pessoas serem ouvidas de maneira anônima? Pode, né? Então, isso é uma tratativa que nós, enquanto comissão parlamentar de inquérito, vamos ter que tomar, porque é cuidadoso também, não só porque a pessoa não quer, é que ela também pode sofrer, né, algum tipo de repressão, né? Então, a gente tem que cuidar, é uma coisa muito cuidadosa. E todas essas tratativas, penso eu, não pode ser uma coisa muito porta aberta, né, do tipo, você expõe a pessoa, daqui a pouco acontece alguma coisa com a pessoa, não pode. Eu acho que a doutora Damares terá esse cuidado, e nós vamos conversar, né? Aí são um grupo de 11 deputados e deputadas para pensar juntos, né, a melhor forma, primeiro de colher os dados, e depois, e ao mesmo tempo, com ação de proteção, né, junto às vítimas, né, que sofreram esse tipo de violência. O esporte propõe o maior desafio da carreira dos atletas, mundo afora. A ausência de treinos regulares por conta da reclusão é apenas a ponta do iceberg. A reclusão e a perda de patrocínios deixam um futuro sombrio para muitos treinadores. Um projeto de lei da deputada Thair de Moraes, do Republicanos, propõe uma ajuda. O PL 418 de 2020 institui auxílio emergencial como medida excepcional para a proteção social dos atletas, para-atletas, técnicos, guias, chamadores e calheiros. Em entrevista ao Jornal da Rede Alesp, a mesa-tenista Juliana Silva, atleta paralímpica, abordou o tema com Guga Mendonça e Júlia Stanzioni no Jornal da Rede Alesp. Está sendo uma loucura, né? Porque nós tínhamos toda uma estrutura, né? No meu caso, que eu sou atleta de tênis de mesa, a mesa oficial, o espaço, que é muito importante, essa questão de espaço para o atleta, academia, né, para a parte de condicionamento físico, fisioterapia. Então, é tudo na parte externa, né? Quando vem a questão do Covid, e você se viu tendo que ficar na sua casa e, por ser atleta, manter esse meu ritmo, mudou totalmente a minha realidade, porque eu não tinha até então uma mesa de tênis, eu não tinha uma estrutura, né, academia, né, então veio o primeiro questionamento, o que eu vou fazer agora, né, e mais o choque, porque você perde o seu ritmo de treino,
né? Então, nós vivemos disso, nós treinamos de 9 até 12 horas no máximo, né, contando com condicionamento físico e fisioterapia, e de repente você vê essa rotina quebrada, você leva aquele choque inicial. Eu chorei nos primeiros dias, né, porque você fica bem desacreditado do que está acontecendo, você perde o chão, né, e trazer essa estrutura para dentro de casa teve um custo, e a parte financeira apertou também, enfim, foram N situações que foram acontecendo uma atrás da outra, que mexeu bastante com a parte psicológica, para manter firme, para poder pensar no pós-pandemia. A segunda parte do segundo semestre são as renegociações de contratos, se vai postergar o contrato do atleta com aquele clube ou com os próprios patrocinadores, né? Claro que nesse momento que se vive da economia, a tendência é que isso diminua. Então, da importância de se ter um auxílio, se tem um auxílio emergencial para as pessoas, por que não um auxílio emergencial para os atletas e para atletas? A gente sabe o quanto custa ser um atleta, né, no Brasil. Ah, sim, com certeza. Cada modalidade tem o seu custo, uns mais, uns menos, mas só para você ter uma noção, uma raquete, né, que eu utilizo, né, que ela foi feita para mim, ela custa R$1.000, né? A borracha que eu troco a raquete, eu troco em 3 meses, cada uma custa R$300. Então, você vê, tudo gera um custo mínimo, que se você for pensar no restante, em questão de competição e treino, é bem maior. E essa parte de auxílio, né, de bolsa, nós temos o Bolsa Atleta, né, que ele é dividido em nacional, internacional, seleção, pódio, caixa. Só que para conseguir essas bolsas, você tem que passar por determinados critérios, né? Então, ou seja, nem todos os atletas, tanto olímpico como paralímpico, recebem essas bolsas, né? Nós já começamos por esse primeiro ponto. Então, nem todos os atletas competem e recebem a bolsa do governo. E depois, quem recebe essa bolsa do governo, ainda assim não é o suficiente para manter um atleta de alto rendimento, né? Um atleta de alto rendimento, ele tem um custo muito alto, e o investimento é bem maior, então não supre. E agora com essa questão, né, da pandemia, piorou um pouquinho mais a situação, né? Principalmente para esses atletas que não recebem a bolsa, né? Que às vezes recebe de um apoiador e deixou de receber e está sem ajuda nenhuma. Então, com certeza, esse auxílio, ele vem ajudar, porque, por exemplo, eu vivo do esporte, né? A minha família, o meu custo, aluguel, comida, tudo dentro de casa vem do esporte. Então, acredito que mas muitos atletas também vivem do esporte e sustentam a sua família através do esporte. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a aprovação do trabalho remoto no Brasil. E tem ainda a vacina chinesa contra a Covid-19, que está na fase final de testes aqui em São Paulo. E já estamos de volta. A sociedade civil e o poder público se unem contra um outro mal que cresceu nos últimos meses, a violência doméstica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira a lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a pandemia do Covid-19. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um grande salto. O crescimento foi de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Em busca de soluções rápidas e eficazes, o especialista colocou o tema em prioridade. No programa Ideias e Debates da Rede Alesp, a promotora de justiça do enfrentamento à violência doméstica, Natália Mavieiro, e o capitão de Polícia Militar Nelson César Rosa Vieira explicaram a Sérgio Everton os planos de ação e os motivos que levaram o país a essa situação. A primeira questão que nós temos que colocar é que a pandemia não transforma homens pacíficos em homens violentos. Esses homens já eram homens que tinham comportamentos violentos, alguns deles ainda não tinham chegado às vias de fato ou às agressões físicas, mas já tinham comportamentos abusivos em relação às suas companheiras. O problema da pandemia é que agora a gente está vivenciando 4 situações que aumentam em muito o risco de violência doméstica. Então, o primeiro é o isolamento, né? Então nós estamos numa situação de isolamento social, em que as pessoas não podem sair para trabalhar, não podem sair para a escola, para frequentar os lugares que sempre frequentavam, não podem visitar a família. Então, isso já é uma situação que já deixa a mulher mais fechada dentro de casa, né? No caso, com o companheiro, o marido agressor. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração, que é um fator de risco normalmente que está acontecendo agora, é o controle. Além dessa mulher estar isolada dentro de casa, esse agressor também está dentro de casa. Também está saindo menos, está saindo menos para o trabalho ou para as atividades corriqueiras, então ele exerce um maior controle sobre essa mulher. Controle sobre a comunicação dela, controle sobre o uso do celular, sobre redes sociais, enfim. Terceiro fator, que é um fator de risco e que nós estamos vendo também nesse momento de pandemia, é o uso abusivo de álcool. As pessoas estão mais em casa e acabam usando mais álcool em casa, né, de forma excessiva. E, finalmente, o quarto fator, que é um fator de risco também, que desencadeia, né, a agressão física em relação às mulheres e violência doméstica, são os problemas financeiros, que também é um fator que nós estamos vendo acontecer. As pessoas estão perdendo emprego, ou ainda que estejam trabalhando, estão tendo trabalhando menos e, portanto, ganhando menos. Então, esse caldo todo, né, com esses 4 fatores de risco, vem fazendo com que a gente tenha esse aumento em relação à violência doméstica familiar. Esse fenômeno que a gente vem observando no Brasil, em São Paulo e no Brasil, foi observado em todos os outros lugares do mundo em que se passou pela pandemia. Então, já lá atrás, em janeiro, a gente já tinha notícias de que na China havia ocorrido um aumento em relação aos casos de violência doméstica. Depois, na sequência, Itália e Espanha também tiveram casos de aumento. França tiveram casos de aumento. E, obviamente, chegou no Brasil, foi a mesma situação, porque, infelizmente, o fenômeno da violência doméstica ele é um fenômeno cruelmente democrático, né? Ele atinge mulheres de todas as classes sociais, de todos os níveis sociais, de todos os níveis intelectuais. Não é fácil não. Capitão, a gente tem informações aqui, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que informa que o total de socorros, né, prestados aí passou de 6 mil, vamos falar só, né, aproximadamente, né, 6.775, né, para 9.817 na comparação entre março do ano de 2019 e agora, né, em março de 2020. A quantidade de feminicídios, olha só, né, também subiu aqui no estado de São Paulo, né, de 13 para 19 casos. A que se deve a isso, ô capitão, o senhor que faz parte aí da Polícia Militar, né? Então a polícia está sempre recebendo chamados, né, indo, né, para poder resolver essa situação, tudo. O senhor, como é que o senhor vê toda essa situação? Por que desse aumento, né, de feminicídio de 13 para 19 casos aí aqui no estado de São Paulo, capitão? A gente precisa primeiro entender, eu concordo com a análise da doutora. Primeiro, boa tarde, doutora Nathalie e Sérgio, é um prazer estar participando do programa com vocês. Eu concordo que a pandemia, ela não produz novos agressores, né? Ela pode, de alguma maneira, fazer com que pessoas que já têm essa propensão à agressão, já estão
com essa situação, talvez até latente, por conta dessas questões que a doutora citou muito bem, essas agravantes, acaba por acontecer, de ter manifestações, por exemplo, de pessoas que antes não tinham envolvimento com esse tipo de situação, não tinham produzido esse tipo de resultado. A análise dos casos de feminicídio, eu diria que podem estar muito bem relacionados com essas questões que a doutora mencionou, com esse momento em que essas vulnerabilidades estão acentuadas por conta de crise financeira, do convívio maior, de não poder, por exemplo, estar em contato com uma rede de apoio que a família, amigos e outras e organizações, por exemplo, da comunidade podem representar, né, isso deixando a mulher numa situação mais vulnerável. Agora, caso a caso, é claro que precisa ser estudado, existe um trabalho de investigação quando acontece um crime, é preciso entender que a Polícia Militar, o nosso foco de atuação, ele é, claro, também numa resposta de emergência, uma resposta emergencial e na prevenção, né? Então, esse é o momento em que a Polícia Militar procura atuar, porque uma vez o feminicídio ocorrido, lamentável, e a gente precisa ser investigado, a pessoa, o causador, né, o agressor, o feminicida, nesse caso, precisa ser investigado, o crime investigado e ele punido, mas a gente quer trabalhar sempre com maior probabilidade de prevenção desse caso possível. Inclusive, isso é uma recomendação que a ONU fez quando, como também já foi mencionado, quando se percebeu que o isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, estava produzindo esse efeito em vários outros países, né? Então, nosso foco é a prevenção da violência doméstica em geral, de várias manifestações da violência doméstica e principalmente, obviamente, do feminicídio. Enquanto muita gente sofre com um trabalho remoto por conta da pandemia, tem quem aprove. Uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, mostra que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil, pós-pandemia da Covid-19, em cargos de nível superior, gestores e professores. Coordenado pela Universidade de São Paulo, o estudo viu 1.566 profissionais em home office. E, segundo a pesquisa, os trabalhadores reportaram altos níveis de satisfação com o trabalho em casa e uma percepção de que o desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia. 19% que não gostariam e 11% que são indiferentes. De acordo com o estudo, o isolamento e o consequente trabalho em home office desencadeados pela pandemia da Covid-19 serviram para destravar a migração do trabalho no escritório para casa. Os pesquisadores disseram que foram quebradas várias barreiras cognitivas que dificultavam essa migração. Além disso, o isolamento provocou um aprendizado forçado e imediato de ferramentas que antes apenas conhecíamos como facilitadoras de conversas e encontros virtuais sociais, e que elas tornaram-se instrumentos de trabalho e deram certo. A pesquisa mostra ainda que dos entrevistados, 94% consideram-se comprometidos com a empresa em que trabalham, indicando que a prática do home office não interferiu nessa avaliação. Para 71%, o trabalho em casa é percebido como uma possibilidade de aumentar a produtividade, precisão e qualidade. E 76% disseram concordar que o trabalho em home office é compatível com a convivência familiar. Segundo a pesquisa, os entrevistados têm em média 40 anos de idade e 8 anos na empresa atual, alta qualificação e ocupam posições de chefia. Os salários das pessoas ouvidas giram em torno de R$ 9.400. As entrevistas foram feitas entre os dias 27 de maio e 3 de junho. Os pesquisadores nunca trabalharam tão rápido na procura da cura de uma doença como no caso da Covid-19. Ao todo, são 136 vacinas em desenvolvimento no mundo, 3 delas aqui em São Paulo. A mais avançada é a de origem chinesa. Os testes serão realizados em 9.000 voluntários que trabalham em instalações especializadas para a Covid-19, em 12 centros de pesquisas de 6 estados e São Paulo é um deles. O governador João Dória deu detalhes da parceria entre o Instituto Butantan
com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. A Anvisa, que é a autoridade responsável no plano nacional, na vigilância de saúde, autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac, a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês. E a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, os que estão atuando ou os que já atuaram, desde que, evidentemente, tenham o seu diploma. Com a autorização da Anvisa, começaremos o processo de testagem a partir do dia 20 de julho. Dr. Dimas Covas, que aqui está, dará mais detalhes. Mas eu quero lembrar que a vacina será testada em 9.000 voluntários. Repito, 9.000 voluntários da área de saúde, em 6 estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Na semana que vem, chegam os lotes da vacina da China e começa o processo de distribuição para os centros de pesquisa e o início dos testes no dia 20 de julho. Essa é uma etapa de fundamental importância na vida do país e na vida e na saúde de milhões de brasileiros. Toda a pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, com conhecimento, mais de 100 anos de atividades, maior produtor de vacinas da América Latina, um dos maiores produtores de vacina do mundo. No mundo, são 136 vacinas em desenvolvimento, 12 em estudos clínicos. Veja bem, apenas 12 vacinas no mundo estão em fases diferentes de estudo clínico. Próximo. E desses 12, apenas 3 vacinas estão na fase chamada estudo clínico de fase 3. E uma dessas é a vacina que o Butantan fez o acordo com a Sinovac. Então, a partir da aprovação da Anvisa, que ocorreu na última sexta-feira, nós nos credenciamos como uma das 3 vacinas que tem grande chance de chegar ao público muito rapidamente. Próximo. Esse é o estudo clínico registrado também, esse é o Clinical Trials Gov do NIH dos Estados Unidos. Então, o estudo está lá registrado, todas as características do estudo estão disponíveis publicamente, né, em inglês, mas também tem a tradução para português. Né. Próximo. Isto é a Sinovac, um resumo da Sinovac, quer dizer, uma grande companhia, né, que tem nesse momento 3 grandes centros produtores de vacina, e veja, está com o 4º centro que vai produzir especificamente essa vacina em fase adiantada de construção, e a partir de setembro desse ano estarão disponíveis doses em um volume muito grande, em torno de 100 milhões de doses. E essa fábrica da Sinovac terá a capacidade para a produção, até o final desse ano, de 300 a 500 milhões de doses. Próximo. Este é o Butantan, mostrando a área industrial do Butantan. Isso é importante, poucas pessoas conhecem essa parte do Butantan. Quer dizer, todos sempre falam das cobras, dos museus, enfim, mas essa é a parte importante, que são as fábricas, e 2 fábricas dessas em adiantado processo de conclusão de suas obras. Próximo. O Butantan tem larga experiência na área de estudos clínicos. Aqui são apenas alguns exemplos de estudos clínicos de fase 3, levado a efeito pelo Butantan. A maior deles com a vacina da dengue, que incluiu em torno de 17 mil voluntários. Próximo. Então, essa é a fase 3. Aí algumas características da fase 3. Ela vai, em princípio, custar em torno de 85 milhões de reais.
integralmente custeados pelo governo. Quer dizer, não existe aqui recursos privados ou da própria Sinovac. O estudo é de propriedade do Butantan, por isso que é um co-desenvolvimento. Quer dizer, para a vacina ficar pronta, é necessário essa fase 3. Próximo. Quais são os critérios? Depois nós vamos detalhar mais à frente, mas esses são os critérios gerais aí do estudo. O nome do estudo oficial é Profiscov, profissionais de saúde que serão incluídos, trabalhando no atendimento a pacientes com Covid. Isso é importante, porque são esses profissionais que estão mais expostos e que vão permitir o desenvolvimento muito rápido do estudo clínico. Então é importante que se entenda isso. E tem lá algumas características: acima de 18 anos de idade, não ter infecção prévia, é fundamental. Quer dizer, então, as pessoas que já foram infectadas, né, não podem entrar no estudo. Não participar de outros estudos, né, não estar grávida ou planejar engravidar nos primeiros meses do estudo, não ter doenças outras e não ter outras alterações que impeçam a vacinação. E com a esperança redobrada de dias melhores, o TV em Revista chega ao fim. Obrigada pela sua audiência e mais uma vez você está convidada a continuar acompanhando a nossa programação no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana.